Depois de 9 eternas décadas, Barack Obama se tornou o primeiro presidente americano a colocar seus pés em Cuba. Em 2016, esse marco histórico circulou pelos jornais mundo afora. Mas o que será que isso realmente simboliza? E antes de mais nada, por que toda essa demora? Se você está perdido nessa situação e precisa de uma ajudinha para entender o que rolou entre os Estados Unidos e Cuba, fica tranquilo aí. A gente vai dar uma resumida para te deixar atualizado nesse babado. Quando Fulgêncio Batista era ditador de Cuba, o país vivia sob forte influência dos Estados Unidos. As indústrias de açúcar e os hotéis eram dominados por grandes empresários norte-americanos. Os Estados Unidos sempre apoiavam e influenciavam as eleições e o capitalismo da ilha, mas havia muita desigualdade e a insatisfação das camadas urbanas foi crescendo. Até que, em 8 de janeiro de 1959, Fidel Castro e os revolucionários entraram em Havana e tomaram o poder. O ditador Fulgêncio Batista já tinha fugido de Cuba. Em 1961, Fidel Castro começou a nacionalização das terras e das empresas norte-americanas, rompendo as relações diplomáticas com os Estados Unidos. Enquanto isso, John Kennedy planejava a invasão cujo objetivo era depor o governo socialista que tinha se instalado após a Revolução Cubana e derrubar Fidel Castro. Em 1961, a invasão da Baía dos Porcos com um grupo de exilados cubanos coordenados pela CIA piorou a situação da relação entre os dois países. Em fevereiro de 1962, Washington decretou o embargo financeiro e econômico a Cuba, com restrições comerciais alargadas e limitações ao movimento de pessoas. De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. Em outubro do mesmo ano, aconteceu a famosa crise dos mísseis de Cuba, quando os satélites norte-americanos detectaram uma base de mísseis nucleares da União Soviética instalados na ilha. É um dos momentos mais quentes da Guerra Fria. Em 1982, os Estados Unidos incluíram Cuba na lista de países acusados de apoiar o terrorismo por causa do apoio a movimentos revolucionários na África e na América Latina. O colapso da União Soviética, um dos principais apoios financeiros de Cuba, provocou no início dos anos 90 uma crise econômica, que obrigou o racionamento de combustível e alimentação durante os anos a que o regime chama de período especial. No pico da crise, no verão de 1994, mais de 35 mil cubanos tentam alcançar as costas da Flórida em busca de uma vida melhor. Em 2000, um novo conflito surgiu entre Cuba e os Estados Unidos, quando uma criança tornou-se uma bandeira política. Elian Gonzalez, de 6 anos, foi o único sobrevivente da tentativa de migração da sua família até a Flórida. Após 7 meses de lutas judiciais nos Estados Unidos, a criança foi devolvida ao pai e retornou a Cuba. Em 2002, o ex-presidente norte-americano Jimmy Carter visitou Cuba e criticou a falta de liberdade política, apesar de se juntar aos que pediam uma flexibilização do embargo a Cuba. Em fevereiro de 2008, a presidência passou para as mãos de Raul Castro, irmão de Fidel. Em dezembro de 2013, no funeral de Nelson Mandela, o presidente dos Estados Unidos e o presidente de Cuba protagonizaram um aperto de mão que correu o mundo, num gesto sem precedentes entre dirigentes dos dois países em mais de meio século. Um ano depois, em dezembro de 2014, Barack Obama e Raul Castro anunciaram a abertura de um processo de normalização das relações entre os dois países. Em abril desse ano, os dois dirigentes se encontraram à margem da Cimeira das Américas, no Panamá, num encontro histórico que durou quase 1h30. Em maio, Cuba saiu da lista negra dos Estados Unidos, ou seja, da lista de estados que Washington considera patrocinar o terrorismo.